Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Nós somos do GED, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fazemos parte do grupo de estudo, eu, Ângelo Tesser, aqui da cidade de Macatuba, João Máximo, da cidade de Avaré, Paulo Marzanati, da cidade de Macatuba, Dinorá da Penha Peleari, da cidade de Bariri, Jaqueline Araújo, da cidade de Itaí, e o nosso amigo Jair, que por motivo de saúde está afastado, da cidade de Jaú. Vamos então dar nossos estudos, convidando a nossa companheira Jaqueline para que faça a nossa prece inicial. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Então vamos nos preparando para a prece, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Cristo, nosso irmão e mestre, e a todos os espíritos ceareiros que trabalham junto conosco, nos amparando, nos intuindo e nos fortalecendo cada vez mais nesse projeto de aprendizado, de crescimento e de trabalho íntimo na transformação interna de todos nós, filhos e filhas de Deus. Pai de infinita bondade e amor, nós, teus filhos e filhas, aqui nos reunimos para que mais essa noite de estudo, mais essa noite em que podemos refletir sobre os teus ensinamentos, sobre cada momento em que o Senhor nos oferece esse presente que se chama vida, que nós possamos nessa noite, todos nós, num só pensamento, num só coração, trazer a todos os irmãos e irmãs que estão conosco agora, que irão nos ouvir depois, a serenidade, a certeza, a esperança e principalmente a força para a nossa transformação. Em que mais essa noite de estudo nós estejamos juntos e felizes, em nome do Cristo, nosso Senhor e Mestre, e em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Jaqueline. Vamos então dar início aos nossos estudos da noite de hoje, com a leitura do trecho do livro Roteiro, O Homem ante a Vida. Essa leitura será feita pela nossa companheira Jaqueline, que todos nós possamos ouvir e refletir sobre. O homem ante a vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, e enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do seu, qual braseiro vivo do ideal, sobre a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo em que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles, destaca-se Marte, a distância de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação.
alongando as perquirições além do nosso Sol? Analisa outros centros de vida. Sírius ofusca-lhe a grandeza. Polos, a imponente estrela do Gêmea, eclipsa em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, apercebe-se que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio de gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais, e assombrado ante o esplendor do universo. O homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão a que se manta e pede ao amor que responda à soberania cósmica dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual milagrosa enterro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguínea a que se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo e da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quando aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os elos que o prende à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação perambula na terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimável de poeira nos domínios celestiais. Neste homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais de nossa humanidade. Obrigado, Jaqueline. Agora o companheiro João nos dará o seu entendimento sobre o primeiro trecho de O Homem ante a Vida. Tudo, boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, como bem colocado pelos nossos companheiros, iniciaremos o primeiro capítulo, O Homem ante a Vida. E aí, Emmanuel nos traz algumas reflexões interessantes, em que nós chegamos, em humanidade, a uma consciência renovada, a um momento clímax da evolução humana, onde nós abandonaremos as antigas convicções para renovar-se em si mesmo, que nós comumente chamamos, dentro da doutrina espírita, período de transição planetária, período de renovação das consciências, e a partir daí nós encontramos o homem chegando a um limite de desenvolvimento da inteligência que lhe dá maturidade suficiente para começar a contemplar a natureza em torno, a grandiosidade da obra divina. E a partir daí, a inteligência se pergunta a respeito da própria natureza íntima do ser. Né? Emmanuel coloca 3 questões fundamentais: quem somos, de onde viemos e onde é a estação dos nossos destinos. E se nós formos analisar, essas 3 questões são as questões de toda a humanidade em qualquer época, em qualquer local.
de onde viemos, para onde vamos e o que somos. E a doutrina espírita, de forma brilhante, nos esclarece a respeito desses 3 temas fundamentais da vida. Quando, por exemplo, no último parágrafo da introdução do livro O que é o Espiritismo, Kardec bem coloca a definição primaz de doutrina espírita, dizendo que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Então, a partir daí, nós notamos que o homem começa a se perguntar essas questões fundamentais, trazendo para si um novo ideal. Ele tem uma frase memorável nesse início, que eu vou passar aqui para vocês. Surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. Olha que interessante. Depois de milênios de evolução, o homem começa a perceber que tudo aquilo que ele julgava sagrado, que ele julgava firme, que ele julgava concreto, começa a desmoronar. As convenções eminentemente humanas, as convenções eminentemente materiais, começam a ruir diante dele. E ele se apercebe vazio. Vazio por quê? E aí ele começa. Enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermetiça, doente. Por quê? Porque nós, espíritos, que ainda estagiamos na Terra, nesse momento em particular, alcançamos o grau de inteligência suficiente para perceber que estamos há milênios fugindo à nossa própria natureza. Quando, de forma brilhante, Kardec coloca a questão primeira do Livro dos Espíritos, que Deus é a origem primeira de tudo que existe, é o nosso Pai Celestial, conforme a visão de Jesus, nós percebemos que a nossa essência é a mesma do Cristo, que a nossa essência é criada da essência divina, que somos luzes em pequena escala, e nós deveremos alcançar a plenitude apenas quando aprendermos a seguir essa escala, essa orientação divina e natural. A partir daí, a gente encontrará a felicidade e a paz. Porque enquanto não encontrarmos o amor, nós não alcançaremos o objetivo das nossas vidas. Ou como diz André Luiz, enquanto não encontrarmos Jesus, não saberemos o que fazer da nossa própria existência. Então, a partir daí, o homem se deslumbra pelas conquistas da inteligência que o fazem ver nos microcosmos ou no macrocosmos a grandiosidade da obra divina e se pergunta: o que eu sou? Da onde eu vim? E para onde eu vou? Seriam essas as análises que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Lembrando sempre que nós somos espíritos imortais, né, João? Portanto, a nossa vida é uma só. Ela começou lá atrás, de onde viemos, e vai até onde nós formos. Paulo? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos que também estão nos acompanhando, desejando sempre a paz e a luz do Mestre Jesus. Nessa segundo bloco, né, para que a gente possa, né, parar e refletir em cima desse texto, e essa é a proposta aqui, né, que são momentos de reflexões. Então é como cada um sente, né, ao ler, ao vivenciar, né, ao experienciar essa bela obra, né, e essa linda parceria de Chico com Emmanuel. E aí eu trago alguns destaques do encontro que o João estava falando, né? A vida é patrimônio de gota de água,
tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. Eu entendo que Emmanuel ali está passando essa ideia de quão é imenso esse sistema nosso. E nós somos parte desse sistema, somos uma peça desse enorme quebra-cabeça. Fazemos parte, sim, uma gota d'água, mas dentro desse oceano, nós somos parte desse oceano. E ele chama depois, um pouquinho mais para frente, o amor do ambiente em que ele vive é ainda qual milagrosa inteiro desabrochar. Então, nós estamos aprendendo a amar. Né? Nós temos um caminho. Aos poucos nós vamos evoluindo, né? Para entender de fato o amor. E como que nós fazemos isso? Ele dá uma receitinha para nós, né? Confinado ou reduzido agrupamento consanguínea, aqui se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, a família. Então ele começa a colocar no contexto do universo e traz nós para dentro da nossa família, para que a gente entenda que aqui é um aprendizado, porque nós temos que ver a família universal. Essa é a grande proposta. E através do quê? Ele também deixa ali claro, né? Sofre com a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor, da inveja, do orgulho, de uma série de coisas. E isso é o aprendizado. É daí que nós vamos tirando essa receita para a evolução, que é a nossa conhecida reforma íntima. A partir desse momento que nós vamos aprendendo a evoluir dentro dessa família consanguínea, nós vamos tendo esse entendimento do amor ao próximo, do amor ao inimigo, né? E amar o próximo como eu, Jesus, te amei. Então nós estamos no processo de aprendizado. Ângelo? Pois é, Paulo, e esse processo de aprendizado, né, nos faz ver quando nós nos calamos, é que Deus fala dentro. Né? Precisamos começar a aprender isso. Né? Quando nós nos calamos, Deus fala dentro de nós. E continua Emmanuel e Chico aqui dizendo, né, que o homem orgulha-se ante os espetáculos da bondade do alto, ou seja, da magnificência do alto, e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu, e já nos diz Cora Coralina, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Né? Que cada um de nós possamos ser esse homem, que aprendemos que ensinamos o que aprendemos e praticamos o que aprendemos. Eu sempre digo essa frase, eu acho que eu devo ouvir ela muito, né? Porque eu preciso ouvi-la muito. Né? Praticar o evangelho, se precisar, fale. Né? Então eu estou sempre falando e repetindo essa frase. Né? E Marcos, no capítulo 7, no versículo 7, ele também nos fala: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas, que são mandamentos de homens. Então, se o nosso cérebro está inflamado de glória e o coração invadido de sombra, não adianta nada. Não adianta eu saber e não transferir esse conhecimento sobre o Evangelho do Cristo, ou também não praticar o Evangelho do Cristo. Né? E Emmanuel, também no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala o seguinte: os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmam defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Ele nos diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Né? E isso foi dito por Jesus. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz o seguinte: os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos, que se afirmam defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escrevem ou ensinam em nome de Jesus. Porém, são ensinamentos vazios, né? Que nos ensinam a cultivar, a semear muito mais o material do que o espiritual. E quando Emmanuel termina a narrativa aqui, é sobre eles que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos
espirituais da nossa humanidade. Então, que sejamos nós, esses homens, né, que essas inteligências superiores possam edificar em nós os fundamentos espirituais da humanidade. Bom, eu queria fazer alguns comentários. Eu prometo que eu vou ser breve para dar um tempo para ignorar, porque senão eu fico muito animada. E eu queria fazer uma colocação aqui, tentando acompanhar o raciocínio do João, depois do Paulo e depois do Ângelo. Quando eu estava fazendo a leitura desse primeiro capítulo, eu fico imaginando que, tanto nas lições de Joana, quanto nas lições de Emmanuel, eles já têm uma linguagem para que a gente leia, pesquise e reflita, já para que a gente aproveite o momento daquela leitura para fazer aquilo que normalmente nós não fazemos. E se nós observássemos detalhadamente cada linha de tudo que é dito numa mensagem como esta da noite de hoje, nós levaríamos não uma noite, um estudo, mas como nós já dissemos aqui algumas vezes nos nossos encontros, antes de entrarmos no ar, seriam encarnações e mais encarnações com tanta riqueza de presentes divinos que são essas lições, para que a gente pudesse verdadeiramente fazer essas reflexões. E uma das coisas que me marcou muito nesse segmento que o João colocou com relação ao aprendizado sobre o amor, né, que é a real transformação, e depois quando a gente vê essa colocação em termos de universo, que o Paulo também falou e o Ângelo complementou, eu vejo assim, com uma visão ainda além de tudo aquilo que foi dito até agora. Eu vejo como uma visão da gente estar fazendo parte de toda essa grandeza, mas como filhos de Deus. Né? Então é como se o sol, as estrelas, os planetas, a natureza, tudo é de uma forma muito humilde em respeito a Deus, o nosso Criador, estivessem aqui para nos ajudar nesse aprendizado, mas nos colocando num patamar de filhos de Deus. E que se eles que foram colocados, e eu coloco tudo assim como criação divina, foram colocados aqui para esse aprendizado nosso, para que a gente possa, através dessa reflexão, entender e enxergar a grandeza nossa enquanto filhos de Deus. O trabalho que a espiritualidade, eu falo trabalho no sentido de obra, não falo trabalho no sentido de perder energia ou cansaço ou obrigação da espiritualidade, porque isso não existe. Existe no nosso pensamento, que às vezes é pequeno, mas para eles tudo é prazeroso, tudo é carinhoso, tudo é feito com muito amor, com muita compaixão, com muita sabedoria, com muita paciência, porque nós necessitamos dessa paciência para continuarmos aqui. Então, nessa caminhada de aprendizado, eu vejo também quando o João fez aquela colocação, né, desse vazio, é porque é tudo muito simples, tudo isso se resume em uma situação que deve ser muito clara para nós. Nós estamos aqui para o nosso autoconhecimento, nós estamos aqui para valorizarmos, enquanto filhos de Deus que somos, o nosso papel aqui nessa escola de aprendizado. E mais do que isso, tudo que fugir do que Jesus nos deixou como caminho, verdade e vida, vai fazer com que a gente tenha muitas e muitas experiências de decepção. Porque Chico já dizia que a decepção é a visita da verdade. Então, na grande maioria das vezes, ao invés de nós buscarmos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, o que o Cristo nos deixou para a caminhada, a gente ainda começa a ficar, como a gente sempre diz aqui, perdido numa busca que não é a busca real para os filhos de Deus. A gente tem que parar de ilusão, a gente tem que continuar cada minuto da nossa existência, mesmo como disse o Paulo, sejamos uma gota no oceano,
mas vamos buscar sempre ser essa gota no oceano dentro da verdade divina, sem colocar na balança da vida as nossas imperfeições e as nossas limitações, mas sim a superação por sermos filhos de Deus. Eu acho que é isso que a mensagem nos traz, pelo menos para mim. Pois é, Jaque, nós temos que entender isso, né? Que nós temos que ensinar e buscar junto de nossos irmãos, né? Esse raciocínio, né? E levar a eles o Evangelho do Cristo, né? Nós que temos esse pouquinho a mais de conhecimento, né? Nós espíritas, digo nós espíritas, não eu, Ângelo, mas nós espíritas, né? Que essa doutrina nos leva a conhecer um pouquinho a mais, como aqui no comecinho ele fala para nós, né? Que nós sabemos quem somos, de onde viemos e qual é a nossa destinação, né? Nós temos que levar esse conhecimento. Lembrando, mas sempre lembrando que Moisés era um só. Ele era um só. E ele levou a sua gente à libertação, né? A libertar esse povo, né? Ou seja, ele já sabia que nada temos quando nos falta a liberdade. Que nós tenhamos essa liberdade para buscar a terra prometida. E ele fez isso. Ele foi buscar essa terra prometida, mesmo que ficasse mais pobre materialmente. Mas ele foi com o seu povo em busca da liberdade, da impossibilidade de falar, de expressar ideias e tomar atitudes. Ou seja, não bastava ter, o importante era ser. E nós precisamos ser. Paulo? O que me chamou a atenção também nesse texto, e o João destacou, que é o quem somos, de onde viemos, né? De onde viemos. E o João citou Kardec. E quando eu vi esses dois questionamentos, me veio aquela passagem de Jesus naquela conversa com Nicodemos, né? Que chega uma hora lá que ele fala para Nicodemos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas não estou entendendo, como é que o homem velho, né, volta para o ventre da mãe para nascer? Né? Fala, não, você é o homem da lei, né? Você não vai... Mas o que diz ali, um pouquinho mais para frente, no outro versículo, João destaca, lá, capítulo 3, ele destaca o seguinte, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Mais de 2000 anos atrás, mensagem do Cristo. Né? Da onde que nós viemos, para onde que nós vamos. Internamente nós sabemos, com a graça que nosso Pai Celestial nos dá, né? Que é aquela névoa, para que a gente não tenha o conhecimento das outras encarnações, durante essa encarnação, mas que nós sabemos, isso está gravado, né? E nós também não sabemos para onde que nós vamos, porque depende das nossas decisões nos dias de hoje. Aí eu reforço e vou naquilo lá, né? Do simbolismo da gota no oceano, e eu também comentei, né? Do quebra-cabeça. Nós somos uma pecinha. Ah, mas aquela pecinha, mas faltou aquela pecinha, o quebra-cabeça está incompleto. Então, nós fazemos parte da criação divina, assim, somos parte desse mundo todinho. Isso que é importante, sabermos vivenciar a família, as experiências que a família nos traz, né? Para a gente começar a aprender a amar a todos dessa forma. Ângelo? Dinoré quer fazer algum comentário? Posso fazer. Eu falei que hoje ia ficar quieta. Não. Isso fala assim que a gente é diante de toda a grandiosidade, né? E somos uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria um pouquinho menor, né? Mas acontece que tem gente, nós às vezes queremos ser o oceano, pensamos ser o oceano e não uma gota, né? Nós somos parte disso tudo. E somos todos iguais, né? Então, para que aquela coisa do orgulho, de querer se achar melhor que o outro, né? Somos todos, né? Então, de nós vivermos
buscando a colaboração, né, como irmãos que somos. E também mostra de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos, a questão da impermanência, né? Porque nós não, de repente, nós não somos, nós estamos, né? Estamos de passagem, estamos indo de um estágio para outro, né? Estamos nos transformando, né? O mundo vai se transformando, então, a gente procurar cultivar os tesouros do céu mesmo, né? As virtudes, né? Que quando nós partimos, nós levamos o que nós doamos, o que nós fizemos de bom. Isso vai conosco, o que nós aprendemos, né? E não aquilo que a gente acumulou em termos de bens materiais, de títulos, né? Tem até uma parte aí no texto, eu não anotei aqui, que fala do cérebro, né? Glórias ao cérebro e sombra no coração, né? Então, às vezes, nós focamos em agradar o ego, né? Para parecer ser uma coisa boa, né? Para o mundo. Esquecemos de cultivar a nossa essência, de cuidarmos da nossa essência, que nós somos partículas divinas, né? Nós temos a centelha, né, divina. E, então, fazer brilhar essa luz, né? E não é só conquistando, a gente precisa dos títulos, sim, precisa das coisas materiais para viver nesse mundo, mas viver nele sem se deixar pertencer, né? Exercitando o desapego tão necessário, porque nós não estamos, nós somos, né? Quando nós amamos, nós somos, mas nós estamos aqui de passagem. Então, a impermanência é uma coisa muito forte. A gente acha que tudo é permanente. E quando uma coisa muda, nós sofremos, porque não conseguimos nos desapegar do estágio anterior, né? É isso, gente. Demais. Paulo? Na hora que você estava falando, Dinorá, né, da gota, né, citando o meu comentário, falou que a gente às vezes se sente oceano, e realmente, e me veio, depois você citou, me veio essa passagem que está no texto. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. É isso. Nós achamos que somos o oceano, né? Enquanto somos uma gota, mas é importante, porque esse oceano sem essa gota deixa de ser oceano. Só que nós queremos, né, tá inflamado de glórias, né? E o coração ali, né, nas sombras. Era esse meu comentário, Ângelo. Jaqueline, para as suas considerações finais? Eu acho que nós estamos tão unidos nesse propósito de refletir e de aprender, que eu acho que a gente acaba até mais ou menos lendo o pensamento um do outro. Então, no final, a gente vai se unindo de uma forma que cada comentário é como se o outro estivesse terminando de falar aquilo que você queria dizer. Então, é só gratidão. Muito obrigado por estar com vocês hoje e estar mais vezes ainda. João? Eu queria só pensar uma reflexão da Dinorá que eu achei preciosa a respeito do orgulho, né? E utilizando a forma como o Paulo e a Dinorá colocaram, da gota e do oceano, né? E nós não admitimos fazer parte do oceano, eu creio que pelo fato de nós, através do nosso orgulho, ainda imaginarmos ser o próprio oceano, né? Quando a gente vê uma mensagem de Joana de Ângeles, intitulada Herdeiro de Deus, né? Em que ela fala que somos herdeiros de Deus, então tudo que está no universo nos pertence,
mas nós vamos tomando posse disso à medida que nós vamos nos encontrando conosco mesmos e vendo a nossa posição diante do universo, né? Colocando o que o Ângelo bem colocou, né? Da ida de Moisés a Canaã, né? A liberdade de encontrar Canaã. Eu acredito que agora, 3.500 anos depois, nós estamos viajando pelo deserto do coração ainda, em busca da nossa Canaã, a Canaã da libertação moral, né? E que está no nosso coração, né? Jesus nos fala, o reino dos céus está dentro de nós. Então, não seria tudo isso uma viagem através do deserto do nosso coração, buscando a Canaã que ali está, e nesse percurso pelo sofrimento do deserto, em que a gente vai abandonando o apego exagerado à matéria, o egoísmo e, por fim, o orgulho, para encontrar Canaã, né? Então, eu acredito que essa mensagem que fica da grande proposta que Emmanuel nos coloca nesse capítulo. Gratidão a todos. Paulo? Só uma coisinha só, né? Como nós estávamos falando, e fala do oceano, as coisas vão vindo rapidamente, né? Desejar a todos a paz e a luz do Mestre Jesus. E me veio um vídeo num treinamento, que era uma pessoa que andava pela praia, né? Andando ali bem na margem do oceano, e ele vê um vulto lá na frente. Ele continua indo e percebe que o movimento era mais ou menos repetitivo, ele acha que está dançando. Chega mais próximo, ele percebe que a pessoa pega alguma coisa ali na areia e joga para dentro do mar. Na hora que ele chega mais próximo ainda, ele vê que ele pega estrela do mar e joga para dentro. Ele chega perto lá e fala: "Por que você está fazendo isso?" A pessoa falou: "Estou procurando salvar essas estrelas do mar." Ele olhou a praia cheia de estrelas do mar. Ele falou: "Não, mas você está fazendo isso, não vai adiantar. Olha quantas tem aí." A pessoa agachou, pegou a estrela do mar, jogou dentro do mar e falou: "Para essa faz diferença." E eu acredito que é nisso que nós temos que trabalhar. Não precisamos salvar todas as estrelas. Salvando uma faz a diferença. Paz e a luz do Mestre Jesus. Minha gratidão por estar com vocês essa noite. Ângelo? João, Dinorá, Jaque, Paulo, gratidão, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e YouTube. Já convidando para a próxima semana, onde iremos refletir sobre o capítulo 2, no plano carnal. E peço permissão aos amigos para terminar com uma mensagem de Meimei, intitulada Alguém Hoje. Alguém hoje ainda, talvez, te procure pedindo auxílio. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza tuas prateleiras de bondade e serve esperança, coragem aos que te buscam apoio. Oferece-te para o trabalho do bem, como te encontrar, e tal qual é fazendo o melhor de ti. Não temas. Se desejas renovação e se tens fé, podes claramente entrar no serviço ao próximo, a colaborar no supermercado da luz, entregando as bênçãos de Deus. Paz e luz a todos. Muito obrigado. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque